podcast, vamos retomar ainda, né, a continuação do capítulo Termologia. Vimos escalas termométricas, transformação da escala Kelvin para Fahrenheit para Celsius. Agora vamos andar um pouco mais. Vamos iniciar agora falando dos estados físicos da matéria, né? Mais precisamente dessa mudança de estado físico. Coisa que vocês já andaram vendo em ciência, nas séries anteriores, então não tem nada de mistério. Nós vamos apenas colocar mais alguns conteúdos aí. Vocês já conhecem basicamente os três estados da matéria, né? Estado sólido, líquido e gasoso. Se eu me aprofundar mais ainda nesse estudo, nós vamos encontrar aí o que os cientistas falam em algumas substâncias, e em casos bem específicos, né? Nós não vamos entrar nesses detalhes, que é plasma, né? Mas basicamente vamos falar só desses: sólido, líquido e gasoso, né? E todos esses estados físicos, todos passam pelaquela primeira aulinha lá do início de termologia. Qual era? O estado cinético das partículas. Elas estão sempre o quê? Vibrando. E dependendo em que estado elas estejam, existe entre elas aqui uma força chamada força de agregação, força de coesão entre essas partículas. Quanto maior for essa força, mais ela tenderá a estar no estado sólido. Então, o estado sólido é quando essa força de coesão é muito grande, e aí faz com que elas vibram, né? Estão sempre no estado de agitação, mas não conseguem se separar uma da outra, né? Isso aqui, por exemplo, né? Essas partículas que compõem essa caneta, elas estão, a força de agregação, a força de coesão entre essas partículas é tão grande que esse corpo tem que manter um estado sólido, não fica mole. É justamente quando essa força de coesão começa a enfraquecer que essas partículas continuam vibrando, elas já começam a se deslocar, não mais só vibrar numa direção, elas começam a se deslocar, né, de forma que aí o corpo, a gente diz assim, o corpo está amolecendo, né? Você começa a derreter um plástico, fornece calor para ele, ele começa a amolecer. No que ele começa a amolecer, todas as partículas que estão aqui, nesses cantos aqui, começam a cair. Ora o corpo começa então a perder a forma, né? Então, mas para isso ele tem que receber calor, tá? Recebe calor. Agora, professor, qual a quantidade de calor? Depende de cada substância. Cada substância tem uma característica diferente, que vocês vão aprender, vão se aprofundar muito lá no ensino médio. Que característica é essa que faz o corpo, que modifica a temperatura que cada substância tem para poder passar do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, ou ao contrário, enfim. Então, vamos voltar aqui às partículas. Muita força de coesão, estado sólido, vai enfraquecendo essa força de coesão, eles vão diminuindo, né? Você vê isso no gelo, quando a água começa a escorrer em volta do gelo, é porque a força de coesão entre as partículas está diminuindo, elas estão desmoronando, tá? Então tudo isso passa pela força de coesão entre as partículas. O estado gasoso se caracteriza pela fraquíssima força de coesão entre as partículas. São tão fracas que elas se separam tanto uma da outra, que se você não tiver um recipiente blindado, fechado, elas escapam, vão embora, né? A gente percebe isso nitidamente, não vê as partículas, né? Uma partícula por vez, a gente não vê. Mas numa panela de pressão, né, ela precisa ter aquela válvulazinha, né, com um furinho bem fino ali, porque a pressão ali passa a ser tão grande, né, o líquido que está ali dentro passa para o estado gasoso e as partículas ficam tão soltas que elas querem ir embora. Elas têm que ter um lugar para escapar, senão aquela pressão ali dentro, porque essa pressão é a colisão das partículas com a parede da panela, né? Então você não escuta, né? Mas elas estão colidindo ali. No que ela encontra um furinho, elas escapam por ali, tá bom? Então o estado gasoso se caracteriza por isso. Nós vamos analisar o que acontece em cada um deles, mas basicamente prestem bem atenção no que eu vou falar a partir de agora, tá?
toda mudança de estado, quando está passando do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, a temperatura permanece constante. O gelo, quando está passando, o exemplo da água, o gelo, quando está passando, derretendo, passando do estado sólido para o líquido, a temperatura naquele instante se mantém constante. É óbvio que para o gelo chegar a derreter, ele recebeu calor, sua temperatura aumentou. Mas quando ele está na transição do sólido para o líquido, a temperatura permanece constante. Assim mesmo da água, né? Quando está passando do estado líquido para o gasoso, naquele instante, ela permanece constante. Ah, professor, mas para ferver não tem que dar calor a ela? A temperatura não aumenta? Sim, a temperatura da água vai aumentando até chegar no que a gente chama de ponto de ebulição, né? E ali naquele momento a temperatura para de subir e o líquido evapora. Lembra-se que isso aí foi uma das técnicas usadas por Celso na montagem do seu termômetro, né? Vamos à explicação de cada uma dessas mudanças separadamente. Bom, então agora nós vamos analisar a primeira mudança de estado físico. Eu escolhi aqui a primeira como sendo uma passagem do sólido para o líquido, né? Como é que isso ocorre nessa passagem aqui, tá? Como ocorre, quero citar as características em relação à temperatura. Então, nesse esquema aqui, toda passagem do estado sólido para o líquido tem que ser com o ganho de calor. A substância tem que receber calor. Não vamos confundir, isso já foi explicado no tema anterior. Calor e temperatura são coisas diferentes. O corpo pode receber calor e a temperatura não mudar. Ué, mas como, professor? Vamos pegar um sólido qualquer, seja uma barra de ferro, seja um bloco de gelo, que está a uma determinada temperatura. Ele começa a receber calor, a sua temperatura vai variar, obviamente vai aumentar. Cada substância tem um ponto fixo de ebulição, de fusão, né? Isso depende também da pressão atmosférica. Nós estamos analisando ao nível do mar. Então, vou citar como exemplo. Peguei um bloco de gelo que estava a menos 20 graus Celsius. Ora, o ponto de fusão do gelo é 0 grau. Então, para passar de menos 20, subir até 0, tem que receber calor. Então, nesse momento, ocorre uma variação de temperatura. No caso específico do gelo, da água, quando ela está a 0 graus Celsius, vou colocar aqui, mas é especificamente só do gelo, quando ela está a 0 graus Celsius, estava menos 20, veio subindo, recebendo calor, obviamente. Quando chega a 0 graus Celsius, ele, para derreter, para passar para o estado líquido, para promover a fusão, ele tem que continuar recebendo calor. O gelo tem que começar a continuar recebendo calor, gelo e qualquer outra substância. Só que nesse momento, a temperatura que estava variando, quando chegou a 0, ela para de subir. O corpo continua recebendo calor, mas a temperatura não muda. O que muda é o estado físico. Então, nesse momento, ocorre com o recebimento de calor, mudança do estado físico, do estado sólido para o líquido. Então, lembre-se bem, na mudança de estado físico, seja ela qual for, a temperatura do corpo permanece constante, tá? Então, passou do estado sólido para do líquido recebendo calor. Se continuar, depois que mudar o estado físico, se continuar recebendo calor, a temperatura vai aumentar, obviamente. Vai continuar havendo uma variação de temperatura. Aqui, reparem que eu não coloquei nada. Não há variação de temperatura. Recebe ainda calor, sólido para o líquido. Ao contrário, em vez de receber, a substância tem que perder calor. Vamos no exemplo prático, né? Vou apagar aqui, 0 graus Celsius. O exemplo prático. Fui lá no filtro, peguei água, um copo com água, devia estar uma temperatura de 20 graus Celsius. Aqui eu dei o exemplo de menos 20, mas vamos supor que a água aqui, o copo com água. A água estava a 20 graus Celsius, botei no congelador. No congelador ele vai ganhar calor? Não. Vai ganhar frio? Também não, né, galera? Ele vai perder o quê? Calor.
perde calor. Então esse líquido que está perdendo calor, a temperatura dele começa a baixar. Está variando, vai baixando. Quando esse líquido chegar aqui a zero, olha o 0 graus Celsius de novo, que é o ponto de fusão de solidificação do gelo, da água. Quando ele chegar a 0 graus Celsius, para ele continuar e aí se solidificar, ele tem que perder calor. E continua perdendo calor, só que nesse momento a temperatura também não diminui enquanto todo gelo, todo líquido não se solidificar. Ok, galera? Então, basicamente é isso. Passagem do estado sólido para o líquido, ganha calor. Ao contrário, perde calor. Okay? A próxima mudança de estado físico. Cuidado para não confundir a figura, né? Porque as características são as mesmas em relação ao ganho de calor, perda de calor, variação de temperatura ou não variação de temperatura na hora da mudança de estado. As características são semelhantes, tá? Então cuidado para não confundir as figuras. Então vamos ter aqui, tem um líquido para não estar num copo, não precisa estar tampado esse copo, o líquido vai permanecer ali dentro. E aí, imagina que aquela água que a gente já tinha derretido lá do gelo, né, que já fez a fusão, e aí aquele copo com água geladinha lá, tá lá a 2 graus, 5 graus Celsius, eu começo a fornecer calor para essa água. Ela vai aumentando de temperatura, vai aumentando. No caso específico da água, quando ela atingir a temperatura de 100 graus Celsius, ela começa a vaporizar, né? É a vaporização. Só que tem um caso específico aqui, tá, galerinha? Não confundir evaporação com ebulição, tá? Evaporação da água acontece a qualquer temperatura. Agora, a ebulição ocorre a 100 graus Celsius, tá? Então, quando se diz a passagem do estado líquido para o gasoso da água, no caso da água, é a ebulição, quando ela atinge a 100 graus Celsius. Ela é uma forma rápida de vaporização. Então, nós temos aqui dois tipos de vaporização, que é a ebulição, né? A ebulição e a evaporação. Ocorre de maneira rápida, ocorre de maneira lenta, né? E a qualquer temperatura. Então, a mudança de estado físico do líquido para o gasoso chama-se vaporização, que pode ser por ebulição ou evaporação. O vapor d'água. Olha, qual é a diferença da agregação das partículas? Ainda há uma força de agregação pequena, mas existe. E aqui, então, elas se tornam cada vez mais fracas. Aí as partículas que estão ali vibrando, ó, elas começam a se soltar. E se o recipiente não estiver fechado, ela tende a ir embora. Tá? É a passagem, então, do estado líquido para o gasoso. Com o que? Quais são as características? Temperatura constante. Na mudança de estado, a temperatura não varia. Se liga nisso. Mas acontece com o ganho de calor. Isso, para acontecer, tem que ser com ganho de calor. Tá bom, galerinha? E ao contrário, o estado gasoso passar para o estado líquido. Tem que ser com perda de calor. Nunca relaciona isso a ganho de frio, a ganho ou frio. Vai esfriar, é um conceito, né? Mas não é frio, não se ganha frio, se perde calor. Então, a substância, o gás que está lá, que perdeu o calor, tende, nessa hora, a passar para o estado líquido. Ou seja, chama-se condensação ou liquefação. Né? Que a água que está lá nas nuvens, no estado gasoso, recebe calor e aí com isso, ó, passa para o estado líquido. Né? Então, todo aquele vapor que saiu lá, que evaporou do estado líquido, das nuvens, estava na Terra, passou para o estado gasoso nas nuvens, perde calor, volta para cá. No caso específico da chuva, né, das nuvens, como é que ela perde calor? Eu escutei lá na moça da temperatura, ela dizendo que vai entrar uma frente fria. Imagina, essa frente fria, quando chega aqui nesse vapor, né, vai fazer com que ele perca
calor. Então aquela frente fria que se aproximou da nuvem que estava com água no estado gasoso, ela resfria-se, ó, e perdendo o calor, vai passar para o estado líquido. Aí vem aquela chuvinha. Tá bom, galerinha? Ok? Mas não esquece, tá? Na mudança de estado não há variação de temperatura. Depois ocorre, né, essa variação de temperatura, tá bom? E sempre nisso, do líquido para o gasoso, ganho de calor. Do gasoso para o líquido, perda de calor, tá bom? Vamos seguir. Bom, vamos finalizar com um caso específico, né, que é a passagem do estado direto, do estado gasoso para o estado sólido, né? Ou do sólido para o gasoso. O que nós vimos nos exemplos anteriores foram intercalados do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou ao contrário, do gasoso para o líquido, do líquido para o gasoso. Mas existe uma condição específica que é a passagem direta do estado sólido para o gasoso, né? Sem passar pelo estado líquido. Então, observa, ele não passa pela condição intermediária do sólido para o gasoso, né? Ou ao contrário, do sólido gasoso para o sólido. Essa condição chama-se sublimação, essa mudança de estado. As características são as mesmas que feitas anteriores, vamos relembrar. Característica da temperatura. Durante a passagem daqui para cá, do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, não há variação de temperatura. Guarda bem isso, galerinha. Não há variação de temperatura onde? Na mudança de estado físico. Agora, é óbvio que a outra característica em relação ao calor permanece a mesma, ó. Ou seja, do sólido para o gasoso tem que ganhar calor. Ao contrário, ceder calor. Então é muito fácil, ó. Daqui para lá ganha calor. Ao contrário, perde calor. Então aqui ganha calor. E aqui, ó, perde calor. Tá bom, galerinha? Chama-se sublimação. Um exemplo do dia a dia aí é o gelo seco, né? Você vê a passagem do gelo seco, ele passa do sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido, né? Na praia você vê muito vendedor de picolé usando gelo seco, por quê? Para não ter aquele incômodo de, ao longo do seu serviço, estar carregando ali o peso da água, do gelo que derreteu, que virou água e está ali dentro e pode até danificar o material, o produto que ele está vendendo ali. Então ele usa o que? O gelo seco, né? Que aí com o tempo aquilo vai evaporando e não vai ficando líquido lá dentro e o peso vai diminuindo, obviamente, tá bom? Então foram essas características. Na próxima aula eu vou falar da água, do comportamento anormal que a água tem quando está passando do sólido para o líquido, e aí daí em diante, ela acontece do mesmo jeito que as outras substâncias que eu falei aqui, mas é só no intervalo de 0 a 4 graus Celsius. O que ocorre com a água? É o comportamento anormal da água. Tá bom, galerinha? Vamos ficar aí com esse conteúdo. Na próxima aula a gente adianta um pouco mais. Não esqueça de concluir as tarefas, tá, galerinha? Olha lá, hein?